Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alex e hoje eu quero falar com vocês sobre fundos imobiliários do segmento logístico, certo? Então, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo qual outro segmento você quer que eu traga aqui para você estar aprendendo sobre fundos imobiliários, tá ok? Então, sem mais delongas, bora lá! Bom, antes de qualquer coisa, eu quero ensinar a vocês os principais pontos que você deve estudar ou entender, né, antes de estar investindo num segmento de fundo logístico. Que são eles o quê? Quando eu vou lá, pego um relatório, o primeiro que eu olho, vacância. Vacância física e vacância financeira. O que é a vacância financeira? A vacância financeira pesa na receita perdida do fundo imobiliário, certo? Quanto que ela está representando na receita daquele fundo, quanto que ele deveria estar ganhando de receita, né? Se fosse o justo, e quanto que ele está perdendo daquela receita. Vacância física é nada mais que a vacância física que não está sendo ocupada por algum inquilino. Por conta de, sei lá, algum problema que nós tivemos com o inquilino teve que sair, eu não consegui repor essa vacância com o decorrer do tempo. O outro muito importante é os tipos de contrato, se o tipo de contrato é típico ou atípico. Os contratos típicos são os contratos de curto prazo e os contratos atípicos são os contratos de longo prazo. Então, quando eu olho para um fundo imobiliário do segmento logístico, eu gosto de ver isso. Por quê? Porque eu não quero ver tanta rotação de cliente, entendeu? Outro ponto importante, a alavancagem, que é o nosso famoso LTV. Quanto de LTV tem aquele fundo imobiliário? Pô, imagina só um fundo imobiliário que tem 25%, 30% do valor dele em dívida, né? De alavancagem, porque eu comprei um galpão logístico, eu estou investindo nisso, eu estou investindo naquilo outro, dependendo do que for e aonde for comprado, talvez eu não tenha esse retorno. Então, você tem que estar de olho nisso, porque não é só confiar no gestor. Eu confio nesse gestor aí, tá tudo certo, o fundo já está crescendo, o fundo é um fundo grande, diversificado, e eu quero só receber o dividendo. Não pensa dessa forma, porque eu já vi muitos fundos imobiliários que estavam com uma alavancagem alta, o fundo perdeu um valor de mercado por conta disso. Então isso é extremamente importante você estar de olho. O WALE, né, que é o prazo médio do contrato. Isso é importante, porque é quando eu pego todos os meus contratos, eu tiro uma média dali, quanto tempo esse fundo imobiliário ele renova os contratos dele, né? Se o contrato for muito curto, isso aí não é bom. Por quê? Porque muitas vezes, por que esse tipo de contrato é feito? Porque o imóvel não é bem localizado, o imóvel não está fazendo uma boa gestão, eu de repente tenho uma alta alavancagem daquele imóvel, de repente eu tenho inquilinos que são extremamente relevantes naquele fundo, ou aquele fundo ele é pequeno. Então isso tudo impacta no prazo médio de contrato. Então quando eu olho isso aqui, isso já é um alerta para mim, pô, será que investir aqui é uma boa? Vamos fazer um estudo mais aprofundado desse fundo antes de eu colocar o meu dinheiro aí, porque fala a verdade, cara, é o dinheiro suado que você teve o mês todo para colocar ali, e de repente você perdeu esse dinheiro. Indexador do contrato, isso é importantíssimo. Eu gosto do IPCA, né? Muitos fundos imobiliários têm como IGPM também, como um indexador do tipo de fundo. Concentração geográfica e por locatário. Isso aqui é importante, tá? Porque além de eu não querer estar extremamente alocado em algum outro local, suponhamos, eu gostaria de estar alocado em São Paulo ou eu gostaria de estar mais alocado no Rio de Janeiro. Eu prefiro São Paulo, porque São Paulo é a maior capital do nosso país, é onde tem um alto crescimento, né? Lógico, uma exposição ou outra em algum outro estado, show de bola, isso é bom para o fundo, isso é saudável para o fundo. E uma exposição alta por locatário, eu não gosto disso. Tá? Eu prefiro ter uma baixa concentração por locatário, porque se esse locatário sair do fundo imobiliário, se ele sair daquele galpão, eu não vou ser prejudicado por conta daquele locatário que saiu. Então, eu não teria uma alta concentração num locatário só, né? Suponhamos, um locatário que representa de 15 a 30% da receita daquele fundo imobiliário. Isso é prejudicial, porque se ele sair, cara, eu vou me ferrar, entendeu? Eles vão ter que pagar menos dividendo, o cotista vai sentir no bolso,
né, por conta de até uma desvalorização da cota, pela incerteza de ter uma reposição ou não. Então, isso tudo é importantíssimo quando você olha um fundo imobiliário do segmento logístico. Mesmo o segmento logístico tendo sido um segmento que cresceu demais nos últimos anos, principalmente durante a pandemia. E aqui eu quero falar do fundo imobiliário de hoje, que é o BTLG11. Ele é um fundo imobiliário que tem alta qualidade, tem uma receita recorrente, tem ótimos ativos e eu quero destrinchar eles aqui com você hoje. E primeiro ponto, o PL, que é o patrimônio líquido do fundo imobiliário, ele representa 7,1 bilhões de valor de mercado, acima de 500 mil cotistas. A vacância financeira, 2,1%, que é baixíssima. O dividend yield dele está em torno de 9,4%. E o PVP dele é um indicador também importante, que quer dizer o quê? Que ele está valendo ou o valor justo dele, ou ele está com ágio, ou seja, ele está valendo mais, ou ele está valendo menos, ele está com um deságio. E hoje ele está sendo negociado por 0,94 do valor justo dele. O valor justo dele, nesse caso, seria 1. Então, quando eu estou comprando esse fundo imobiliário, eu estou tendo um deságio, ou seja, eu estou comprando ele mais barato do que ele deveria realmente estar valendo. Hoje, a taxa de administração dele está em torno de 0,90%. Isso é muito importante, porque não é uma taxa muito alta. Você pode estar vendo aqui, ó, a carteira e históricos do fundo imobiliário. Hoje, ele está com 34 imóveis, ou seja, ele é um fundo imobiliário extremamente diversificado. Então, ele não tem poucos ativos, ele tem mais ativos do que a média do mercado. Então, quando eu invisto num fundo imobiliário, como eu falei lá no vídeo, se você não viu, veja, de fundos imobiliários versus imóveis. Quando você compra um fundo imobiliário, você quer diversificação, você quer segurança, você quer alocar o seu dinheiro no mercado imobiliário, não somente ficar exposto ao risco de ter um imóvel, né, de alugar de repente aquele imóvel e ficar vendido, ficar com vacâncias, sabe Deus por quanto tempo. Nesse caso aqui, isso não se aplica. 92% dos ativos são localizados em São Paulo. Os contratos, 66% são típicos. Eu gosto de contratos atípicos, que são de longo prazo. 34% são de contratos atípicos, 97% dos indexadores dele é atrelados ao IPCA, 3% são atrelados ao IGPM, o prazo médio dos contratos são de 5 anos, o que é muito bom, né? Isso dá uma previsibilidade de quanto tempo eu vou ter um inquilino no meu fundo imobiliário. Os locatários mais relevantes, ou seja, as maiores fatias que hoje nós temos aí por locatário, são o Assaí, que representa 8%, a DHL, 6%, Unilever, 6%, Seva, 6%, Amazon, 4%. Olha a diversificação que eu tenho. Eu tenho diversos inquilinos e o mais relevante, né, em termos percentuais de locatários por imóvel é o Assaí, que representa 8%. Os 20 maiores locatários representam 67% da receita. Então eu tenho vários locatários e esses 20, além do restante, representam 67% da receita. O LTV, que é a alavancagem dele, está em 2,1% dos meus ativos. Então, ou seja, o patrimônio dele hoje é 7 bilhões e 2% desse valor é a minha alavancagem. Fundo que continua crescendo, ele está continuando comprando ativos, tá? Ele não está parado. O retorno dele em 2026, frente ao IFIX, foi de 5,2% contra 2,7% do IFIX. Então, ou seja, o que é o IFIX? O IFIX é o índice dos fundos imobiliários, então ele cresceu acima do índice, né? Ele tem mais relevância hoje do que o próprio IFIX. E isso é muito bom. E ele ainda está com um deságio. Ele ganhou uma renovação recente no Louveira 3, acima da média, né? Ele ganhou 9,2% de aumento sobre esse inquilino. Então, ou seja, ele foi acima do IPCA, ele foi acima do IGPM desse ano. Por quê? Porque ele tem uma extrema qualidade. Então, quando ele vai lá, ó, pô, eu quero ganhar mais, ó, tá bem localizado, os galpões estão show de bola, né? Você está conseguindo chegar no cliente mais rápido. Então, eu quero um prêmio sobre esse valor. E ele conseguiu aqui, ó, na última renovação dele. Por que ele consegue essa alta qualidade? Porque ele tem o famoso last miles, que são imóveis que estão próximos das grandes cidades, né, de 60 a 30 quilômetros de distância. Então, ou seja,
quanto mais perto eu estou das grandes cidades, melhor é, porque eu consigo entregar melhor os meus produtos, eu consigo entregar mais rápido. A gente está vendo uma competitividade absurda aí, ó, entre a Amazon, o Mercado Livre, né? A gente está vendo aí a Shopee, né, o AliExpress e outras empresas que a gente está vendo aí que querem entregar cada vez mais rápido o produto. Para quê? Para fidelizar você, que é o cliente. E aqui, ó, tem o dividend yield dele. Você está vendo aqui, ó, de julho de 2025 até hoje, o dividend yield dele tem crescido. Então isso é saudável, né? Mas lógico, dividend yield não quer dizer que o fundo é bom ou ruim, né? O dividend yield é um reflexo daquilo que o fundo tem feito para se tornar um grande fundo e pagar os seus inquilinos de uma forma justa, né, com dividend yield saudável. E aqui eu quero estar falando sobre os vencimentos e as revisionais desse fundo imobiliário. Bom, a gente já falou sobre o WALE, que é em torno de 5 anos. O tipo de multa contratual, caso o cliente ele queira sair antes do vencimento, ele vai pagar, 38% deles vão pagar 12 meses de aluguel, 51% de 4 a 12 meses de aluguel e 11% 3 meses de aluguel. Isso é importante. Por quê? Porque isso aí faz com que o fundo ele tenha um caixa reserva caso o inquilino queira sair antes do fim do vencimento. 51% da receita só vence a partir de 2029, ou seja, pô, metade da receita eu só vou me preocupar lá em 2029, graças a Deus. Bom, isso é muito bom. Isso representa um baixo risco de vacância no longo prazo. 57% da receita já pode ser revisionada até 2027, com potencial de ganho real nos aluguéis. É aquele assunto que eu falei com vocês recente. Um fundo imobiliário que é bem localizado, tem bons inquilinos e ele está sempre crescendo, está tendo uma boa gestão, ele tende a repassar o preço melhor. Então, quem está ganhando no final das contas somos nós, os seus investidores. Por que o mercado está precificando com um valor de deságio? Isso eu posso te falar, porque hoje nós temos um juro absurdo e, além disso, nós temos muitas incertezas políticas. Então, nesse momento, as pessoas fogem dos fundos imobiliários e vêm para a renda fixa. Para quê? Pô, eu vou ganhar um rendimento real alto também, eu vou ter baixo risco, então eu prefiro investir numa renda fixa do que investir num fundo imobiliário. O que gera uma oportunidade muitas vezes de você comprar um fundo imobiliário dessa qualidade com preço baixo. E para finalizar, você conseguiria comprar hoje uma cota desse fundo imobiliário com R$100. Hoje essa cota ela está valendo R$100,81. Olha isso, você conseguiria diversificar o seu patrimônio absurdamente apenas em um ativo. A gente fala assim, muitos falam assim, pô, você precisa ter 10 fundos imobiliários, 5 fundos imobiliários, 30 fundos imobiliários, você precisa se diversificar cada vez mais. Num único fundo imobiliário você tem vários imóveis, vários ativos, vários inquilinos e ainda assim, isso tudo só te custa R$100. Então, estuda, analisa e não perca tempo, certo? Por quê? Porque nós não temos apenas renda fixa para investir, nós temos fundos imobiliários, ações. Cara, você precisa ter aquilo que te faz bem. Se você entende aquilo que você está colocando o seu dinheiro, invista o seu dinheiro. Se você não entende, estuda primeiro para você não perder dinheiro, para você não se frustrar e achar que o mercado financeiro e o mercado imobiliário no nosso país é cassino, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu sou o Alex, o Investidor Metanoia. Tchau!